falecimento do colega jornalista gaúcho. E aí começa o jogo no Parque Antártica, em São Paulo. Primeira posse de bola para a equipe gaúcha do Grêmio. Bola tocada na frente para o Magrão. Chegou o Roque Júnior. Pegou mal na bola o Roque Júnior, meteu a bola para fora. Primeiro escanteio do jogo, favorecendo a equipe do Grêmio. Tá chegando lá o Ronaldinho para bater o escanteio. 23 graus a temperatura na capital paulista. É o 11º colocado o Palmeiras contra o 16º, que é o Grêmio. Tá lá o Grêmio ainda continuando no campo de ataque, lá com o zagueiro. Agora o Ronaldo se atrapalhou todo lá, o Ronaldo Alves. É posição para o time do Palmeiras, bola tocada no meio ali para o Galeano. Saída pela esquerda do Júnior. Galeano. Júnior tem mais atrás o Roque. Ele prefere jogar ainda mais atrás para o Aguinaldo. Pela direita sai jogando o Zé Maria. Primeiro minuto de jogo aqui em São Paulo. Palmeiras e Grêmio. Galeano. Vai chegando por ali o Evair. O Júnior está passando lá pelo lado esquerdo. A jogada do Evair foi perfeita para o Júnior. Ajeitou para o pé esquerdo, meteu para a área. Se atrapalhou brilhantemente ali o Fabinho. Deixou o torcedor do Grêmio irritado e preocupado. Zinho recebe, toca no meio. Agora o Fabinho meteu para fora, lateral para o time do Palmeiras. Olha o Zinho trabalhando na esquerda lá com o Júnior. Mais um arremesso favorecendo a equipe do Palmeiras nesses primeiros 2 minutos de jogo. Olha lá o Júnior. Olha a bola para a área. Trabalhando o Ronaldo. Saiu o Ronaldinho. Bom levantamento para a área. Magrão. Chegou junto ali o Roque Júnior. Aí do Magrão. Meteu para a área. Perigo. Goiano chegava. O Aguinaldo chegou, mas não muito convicto. Você vai ver de novo o lance. Quase que o Grêmio faz 1-0 ali na entrada da pequena área. Porque o Aguinaldo é um elemento de surpresa, Jota. É um jogador que tem essa qualidade, começou como volante, aliás, no grande período do Grêmio ele foi volante e depois ele se fixou como um meia, ajudando na criação, porque senão fica muito sobrecarregado a principal figura da equipe do Grêmio, que é o Ronaldinho. Ele está mais encostado um pouquinho no Magrão lá na frente, mas o Goiano chegando sempre, como fez nesse lance anterior, é uma boa arma para a equipe do Grêmio tentar surpreender o Palmeiras naquele Palácio do. Olha a saída do Grêmio, bola lá para o Ronaldinho. Magrão está enfiado lá na frente, o Ronaldinho está pressionado ali, tocou para o Fabinho. Fabinho fez a abertura na direita. Vai chegando Itaqui. Olha o Grêmio que já chegou bem uma vez. Levantamento para a área. Aí está marcada uma falta no Zé Maria. Falta cometida ali pelo Ronaldinho em cima do Zé Maria. Marcou o Wilson de Souza Mendonça. Você vê de novo o lance. Uma rodada importante do Campeonato Brasileiro. Internacional e Vitória, Sport e Curitiba, Cruzeiro e Guarani. E mais tarde teremos Santos e Corinthians, Vasco da Gama e Gama. Amanhã, quinta-feira, Atlético do Paraná e São Paulo, lá em Curitiba. Zé Maria meteu na frente. Paulo Nunes abria, a bola foi fechada. Primeira participação ali do goleiro Danley. Tenta uma ligação direta na frente lá com o Magrão. Se atrapalhou lá com o Aguinaldo. O Wilson de Souza Mendonça deu a jogada como normal. Magrão e Aguinaldo foram companheiros de equipe várias vezes nos treinamentos coletivos do Palmeiras, porque os dois jogavam na equipe reserva contra os titulares sempre que o Palmeiras se preparava para uma partida. Tem um treinamento coletivo em que eles atuavam sempre como companheiros na equipe reserva. Tenta sair por aqui o Fabinho, mete essa bola no meio, trabalhando por ali o Itaqui. Abertura na direita lá para o Zé Carlos.
Goiano está se metendo lá na frente para trabalhar. Ele vai fechando aqui. Agora para o Magrão. Aí tranquilidade para o goleiro do Palmeiras, o Marcos. Uma curiosidade nesse campeonato brasileiro. Do líder ao 11º colocado, nenhuma dessas equipes trocou de treinador. Até compreensivelmente, né? Do Corinthians ao 11º, todo mundo, desde o começo do campeonato, com o mesmo treinador. A partir do 12º, todo mundo mudou. Olha o Roque. O 11º, que hoje é o Palmeiras. É o Palmeiras, 11º colocado. O Grêmio é o 16º. Olha a saída errada do goleiro Marcos. Galeano tocando atrás lá pro Roque Júnior. Carlos Lima acompanhando tudo do Palmeiras. O Paulo Lima, tudo do Grêmio. Olha o Zinho trabalhando atrás com o Aguinaldo. Essa bola rolada aqui pro Alex. Galeano só preparou ali pro Alex. Toca no meio pro Paulo Nunes. Alex. Paulo Nunes escapou bem pela direita. Chegou inteiro na bola. Tocou para a área. Vai sobrar na esquerda pro Júnior. Ficou pro Danley. Jota, e esse é o caminho que quer o técnico Luiz Felipe. O Paulo Nunes ou o Zé Maria, um dos dois, sempre nas costas do Roger. E já percebendo isso, o Cláudio Duarte mandou o Itaqui ajudar aqui na marcação pelo lado direito do ataque do Palmeiras. Bola tocada na esquerda ali pro Júnior. 6 minutos e meio de jogo no Parque Antártica, 0-0 Palmeiras e Grêmio. Ainda não pintou nenhum gol na rodada. Os gols que acontecerem na Ilha do Retiro, Sport Curitiba, você vai ver aqui com a narração do Luiz Carlos Júnior. E ainda há pouco, J. Júnior, vocês falavam em mudança de técnicos. O Grêmio também mudou, tirou o Celso Roth, colocou o Cláudio Duarte, que em 3 jogos perdeu 2 e empatou 1. E daqui a pouquinho confirma os jogos na campanha do Cláudio Duarte até agora, que não venceu. A galera do Grêmio não está nada satisfeita com o Cláudio Duarte, não. Estão dizendo até o seguinte: não mudou nada do Celso para o Cláudio Duarte. E tá aqui. Levantamento para a área. O Bandeira estava marcando impedimento lá, hein? Wilson de Souza Mendonça faz sinal de positivo lá. Confirmou e o impedimento já foi batido. O time do Grêmio estava desatento lá atrás. Vai chegando com ela, Evair. Aí do Evair. Primeiros 7 minutos, Daniel de Paula. Palmeiras e Grêmio 0-0. A melhor opção para o Evair nesse lance, já que todos os seus companheiros que acompanhavam a jogada estavam marcados, era, já que abriu espaço e conseguiu limpar um jogador do Grêmio, chutar para o gol. O Dorley já vinha saindo para tentar interceptar um possível lançamento que realmente aconteceu com defeito do Evair. A melhor opção era ele ter tentado a finalização, enquanto que o Grêmio tem como principal jogada explorar a velocidade e habilidade do Ronaldinho. Essa bola realmente saiu, o Itaqui não conseguiu alcançar. E as jogadas aéreas, né, que o Magrão está tentando ser transformado no Grêmio, ou pode ser transformado no Grêmio, e tem características parecidas para isso, ao novo Jardel da equipe do Grêmio. Eu acho um pouco difícil, ainda muito cedo, mas ele comprado pelo Grêmio, com contrato até 2001, quem sabe um bom trabalho, como foi feito em cima do ex-centroavante do Vasco, passou pelo Grêmio com extremo sucesso e hoje defende o Porto de Portugal. Eu acho que o Magrão tem uma grande condição de chegar à característica do Jardel e tornar o Grêmio muito forte novamente nessa jogada aérea. Bola metida pelo Júnior, tentando lá na frente o Evair. Chegou o Chay. Evitou a saída, protegeu, vai sair jogando. O Palmeiras tem uma grande vantagem no Campeonato Brasileiro nesse confronto com o Grêmio. São 11 vitórias do Palmeiras contra 4 do Grêmio no Campeonato Brasileiro. E tem muita história, Jota, entre essas duas equipes. O Palmeiras eliminou o Grêmio na Copa do Brasil em 1996, foi para a final e perdeu para o Cruzeiro. Em compensação, o Grêmio eliminou o Palmeiras em 93, em 95 na Copa do Brasil e em 96 no Campeonato Brasileiro na fase decisiva. Bola do Alex na frente para o Zé Maria, chegou bem o Chay. Tomou conta da bola ali o Chay. Além, né, Carlos Lima, naquela memorável decisão entre as duas equipes nas quartas de final da Libertadores. O Palmeiras perdeu de 5-0 no Estádio Olímpico. Luiz Felipe era o técnico do Grêmio.
depois aqui em São Paulo, com um gol aos 3 minutos do Jardel, o Grêmio praticamente selou a sua classificação, embora tenha perdido aquele jogo por 5-1. Foi o confronto mais memorável, talvez, da história dele. Tá lá o Evair. Somando tudo, 4-1 para o Grêmio, né, em termos de eliminações de competições. Chovendo muito lá em Porto Alegre, o jogo do Grêmio não está, ou melhor, o jogo do Internacional contra o Vitória não está acontecendo lá em Porto Alegre. Muita chuva na capital gaúcha, em todo o Rio Grande do Sul, né? As informações estão chegando. Olha o Goiano. Tocou bem na frente para o Roger. Zé Maria ficou no chão, ele marcou uma falta do lateral do Grêmio, do Roger. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Poupança Real, para quem pensa no amanhã. Zero a 0 Palmeiras e Grêmio, já passamos de 10 minutos aqui no Parque Antártica em São Paulo. Está marcada a falta ali do Ronaldo. Ronaldo Alves fez a falta e ainda encarou ali o jogador do Palmeiras, o Evair. E o Ronaldo Alves e também o Aguinaldo foram julgados hoje pelo Tribunal da CBF, foram suspensos por duas partidas, já cumpriram uma e não participam do clássico de domingo contra o Cruzeiro em Porto Alegre. Olha o Alex, chegou de Jair, chegou junto, o pernambucano marcou esta falta do Djair. Eu estou explicando, Jota, porque os dois estão jogando hoje, como o tribunal só divulgou a pena ainda há pouco, não houve tempo hábil para que o Clube Gaúcho fosse notificado oficialmente, portanto, os dois têm condições de participar e por isso estão em campo. Formação do Paulo Lima para o amigo assinante. Veja lá o goleiro Danley. Nas faltas o Grêmio já cometeu 6, o Palmeiras 2. É um momento bom para o time do Palmeiras. Você vai conferindo a barreira. O Roque Júnior está lá enfiado na barreira. O Evair também está lá. O Galeano está lá dentro. O Zé Maria está querendo bater essa falta aí. E o Zinho também. Já apitou Wilson de Souza Mendonça. O empurra, continua. Zé Maria bateu. Tem ninguém do Grêmio lá na frente. Tranquilidade pro Aguinaldo. O assinante vai conferindo aí. Já chegaremos aos 12 minutos de jogo. Zinho meteu essa bola para a área. Vai sobrar pro Evair. Evair deu um balão agora. Subiu o Scheid, não pegou nada. Rogério. Roque Júnior está lá como atacante. Júnior. Ficou no chão ali o Zinho. Está marcada a falta contra a equipe do Grêmio. Vamos conferir de novo o lance. Wilson de Souza Mendonça, o árbitro de Pernambuco, marcou a falta para o time do Palmeiras. Está ajeitando o Zinho. Vamos ver a cobrança do Zinho. Portanto, o jogo Internacional e Vitória não está sendo realizado nesta noite por causa das fortes chuvas em Porto Alegre. Vai lá Goiano. Ronaldinho. Tá aí o Ronaldinho. Matou bonito e tentou fazer uma ligação com o Fabinho. Tá na sobra lá o Aguinaldo. Aperta o Itaqui. E aí ele se livra da bola, né? Apertou lá pro Aguinaldo. Fez o que todo zagueiro deve fazer. Mete a bola para longe. Vai chegando o Zé Carlos. Teve um desvio. O Magrão tá lá dentro. Marcos, tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Último jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, 0 a 0 com o São Paulo, e o Grêmio vem daquela goleada para o Curitiba, né? 4 a 0. Esse foi um dos resultados negativos do Cláudio Duarte, o outro foi 1 a 0 para o Independente pela Copa Mercosul, e na estreia dele empate contra o Paraná Clube 1 a 1. E pela Mercosul, o Palmeiras vem de uma derrota 3 a 0 para o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Itaqui. 0 a 0 Palmeiras e Grêmio. 0 a 0 também lá na Ilha do Retiro. Sport Curitiba, 0 a 0 Cruzeiro e Guarani. Ainda não começou o jogo Santos e Corinthians, o clássico paulista, lá na Vila. E não começou também Vasco da Gama e Gama. Vai jogando o Rogério. Tocou mal na bola o Rogério. Roger. Vamos ver o Grêmio agora. Ronaldinho ficou por ali, o Itaqui vai se metendo na frente. O Magrão tá enfiado lá. Aí o Ronaldinho. Lateral para a equipe do Grêmio. 14 minutos de jogo aqui no Parque Antártica, 23 graus a temperatura em São Paulo. Na proteção ali o Roque Júnior. A bola já saiu, né? Bola no chão. Não, não saiu não. Tá em jogo. Lá pela esquerda o Júnior.
Saindo por ali o Roque, tocando pro Zinho. Tá aí o capitão do time do Palmeiras fazendo a abertura para o Zé Maria. Palmeiras é o 11º colocado, o Grêmio é o 16º colocado. A 15ª partida do Palmeiras e também do Grêmio. Galeano. O Evair está pedindo, ele prefere tocar na esquerda para o Júnior. Agora para o Evair, o lance é bom. Vai meter essa bola para a área. Ele foi travado na hora, escanteio para a equipe do Palmeiras. Veja o lance outra vez. A bola bateu no estômago do zagueiro do Grêmio, que está sentindo lá, né? É o Ronaldo. Levou uma bolada forte ali no estômago o Ronaldo Alves. O goiano vai lá para os primeiros socorros ao companheiro. Não é brincadeira não, o goiano está pedindo calma. Vamos ver o lance de novo, olha lá. Escanteio para o time do Palmeiras, já refeito lá o Ronaldo Alves. Passamos de 15 minutos, 0-0. Levantamento do Zinho. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Fiat Palio, o mais robusto da categoria. Sai jogando o Grêmio, bola pro Roger. Aí o técnico do Grêmio, Cláudio Duarte. Bola metida na frente lá pro Ronaldinho. Pode ser um bom momento pro Grêmio. O Ronaldinho já deixou o primeiro, cortou o segundo, caiu, tem falta ali. Muito perto da linha da grande área. Grande jogada do Ronaldinho, tá marcada a falta, você tá vendo o lance aí, ó. Usou o braço ali o Roque Júnior para fazer a falta. Preocupação pro goleiro Marcos. Espetacular a chance pro Grêmio agora, hein? Evair está voltando para a composição ali da barreira. Goiano tá querendo bater essa falta. Enquanto isso, o Palmeiras vai providenciando ali a sua barreira. 4 jogadores. E os dois que estão na cobrança, o Ronaldinho tem 2 gols no campeonato e o goiano ainda não marcou. Marcos colocou lá do outro lado da barreira, veja, ó. Normalmente fica aqui guarnecendo o lado direito dele, né? Ele inverteu. Olha o Ronaldinho, bateu para fora. (17 minutos, Daniel de Paula, 0 Palmeiras, 0 Grêmio. Muito se tem cobrado do Ronaldinho, porque que ele não tem produzido a mesma qualidade de futebol que ele tem, todo mundo sabe que tem. E eu digo que é o seguinte, o Ronaldinho, aliás, apesar de muito pressionado, é um jogador que tem muito boa vontade, tem futebol, mas ainda é muito novo, todo mundo alertou para isso quando se começou na mídia. Fazer um estardalhaço muito grande por causa daquele gol que ele marcou brilhantemente contra a Venezuela na estreia do Brasil na Copa América do Paraguai. E claro, aquilo é qualidade aquilo é lance de um jogador de muita qualidade, como é o Ronaldinho, que está aí cobrando lateral, mas ainda é muito cedo para se determinar o Ronaldinho como um fenômeno no futebol ou coisa parecida. Só que o Grêmio também depende muito do seu rendimento para produzir. E como ele tem jogado muito bem marcado, o Grêmio tem caído. Essa é uma fácil para o Palmeiras. Esse é um problema do Grêmio, depender demais do Ronaldinho. Enquanto não se criar uma alternativa dentro da equipe, o próprio Ronaldinho buscar mais movimentação, inverter os lados para jogar nos dois lados, voltar para buscar jogo, o Grêmio vai ficar muito preso. Faz o corte ali o Itaqui. Uma bola metida pelo Alex, tentando na direita o Zé Maria. Desarmado ali o goiano, o árbitro marca a falta do Galeano. Fica sentindo ali o goiano. Aí você está vendo de novo o lance. Travou ali o Galeano, né, com a sua perna direita, a passagem do goiano, marcou falta o Wilson de Souza Mendonça. 0-0 lá em Recife, lá no Recife. Sport 0, Curitiba 0, Cruzeiro e Guarani 0-0, Internacional e Vitória não está sendo realizado por causa das chuvas em Porto Alegre. E às 9h40 vai começar Santos e Corinthians, às 9h40 vai começar Vasco da Gama e Gama. Nesta quinta-feira teremos Atlético Paranaense pegando a equipe do São Paulo em Curitiba às 8h30 da noite lá na Arena da Baixada. Atlético Paranaense e São Paulo. Duas equipes que estão aí na luta pela classificação, né? Bola pro Evair. 0-0 aqui no Parque Antártica. Está marcada uma falta ali do Ronaldo.
Caiu ali o Evair. Wilson de Souza Mendonça marcou esta falta. Por enquanto, nenhum cartão no jogo. Vai meter para a área, Zinho. Olha o levantamento, Danley. Parece que ele não tocou na bola não, hein? Danley foi para tirar a bola, não tocou. É tiro de meta. Vamos conferir aqui, ó. Jota. Paulo Lima. Deixa eu aproveitar o Cláudio Duarte agora um tempinho. Como é que está analisando essa movimentação da equipe? Reclamando muito aqui na marcação do lado direito de ataque do Palmeiras, Cláudio. Um jogo equilibrado, o Grêmio consegue marcar e está conseguindo sair. Com um pouquinho mais de competência a gente vai chegar lá. Falou aí o Cláudio Duarte, é o Paulo Lima, treinador do Grêmio. Palmeiras vai saindo com o Rogério. Bola curta ali para o Zé Maria. Chegou Itaqui, meteu para fora. Reposição para o time do Palmeiras. Estamos vivendo a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta primeira fase. Esta fase vai até o próximo dia 10 de novembro. E o Cláudio Duarte, nesse momento, mandou uma ordem aqui para o Dejair, para que ele cole, não dê espaço, não dê sossego em nenhum momento para o camisa 10 Alex do Palmeiras. Atentos lá embaixo, o Paulo Lima e Carlos Lima. O Carlos Lima está lá do lado do Filipão. E o Paulo Lima ao lado do Cláudio Duarte. E o Felipão falou o seguinte para o Paulo Nunes: é você no meio, o Evair na esquerda e o Rogério aberto aqui na direita. Aí o Filipão. Até que ele tá calmo hoje. Você viu nessa tomada aí que ele tá tranquilo ali. Olha, a bola tá impedido, tá impedido. Impedimento do Paulo Nunes, bem marcado pelo Cid Bezerra Cavalcante. Aí está ele. Palmeiras, né, Jota, que além do Felipão tem mais 4 ex-gremistas: o Arce, o Rivarola, o Aguinaldo e o Paulo Nunes. 0 a 0, passamos de 21 minutos aqui, primeiro tempo. Futebol gaúcho que não vive um bom momento, né? O Grêmio é o 16º, o Internacional é o 17º e o Juventude está em último lugar. Olha a bola metida pelo Alex. Vai correndo bastante aqui pela direita para chegar o Rogério. Paulo Nunes. Desarmado lá pelo Chaide. Alex pegou a sobra, rolou para o Zinho. Evair. Levantamento para a área, passou pelo Paulo Nunes. Tranquilidade para a reposição do goleiro Danley. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Visa, tudo o que você precisa. Reposição para o Danley. O Grêmio que agora, no último mês de setembro, no mês passado, né, comemorou 96 anos de existência. Bola para o Ronaldinho. Foi buscar o goleiro Marcos. Vai jogando lá com o Júnior. Aqui é a briga do 11º com o 16º. Só 8 se classificam para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Bom lance do Evair, saiu, tocou para a área, outro escanteio para o Palmeiras. O torcedor do Palmeiras aplaude a jogada lá pelo lado esquerdo, a bola tocada pelo Galeano para o Evair, e aí o escanteio. Aí a torcida do Palmeiras, uma noite muito agradável aqui em São Paulo. Darley arrumou tudo lá dentro, o Zinho vai jogar, o Magrão voltou para ajudar, você viu ali. Autorizado o Zinho. Galeano desviou, Paulo Nunes. Evair. Não, é o Aguinaldo que está ali. Tranquilidade para o Danley. O zagueiro Aguinaldo foi lá, estava de costas para o gol, tocou a cabeça na bola e facilitou para o goleiro do Grêmio. Toque Júnior. Zé Maria, Júnior. Clareou aqui para o Alex. De pé direito. Será que vai dar lá do outro lado para o Zinho? Vamos ver, não vai dar não. Só acompanhava também ali o Ronaldo Alves na proteção, na segurança, tiro de meta para o Grêmio. E se no Palmeiras existem gaúchos que hoje jogam com a camisa verde, né? No Grêmio existem também paulistas que estão participando da sua equipe. É o caso do Zé Carlos, revelado pela Matonense, se destacou no São Paulo, chegou inclusive a disputar a última Copa do Mundo, chegou a participar de uma partida, e também o Magrão, que pertenceu ao Palmeiras, que não está totalmente recuperado fisicamente e só tem 70% de condições para atuar no jogo de hoje, Jota. Você viu o chute do Magrão ali passando à direita do goleiro Marcos, você vai ver de novo, a torcida do Palmeiras gostou, né? Porque o Magrão já passou por aqui, já disse o Paulo Lima, o Carlos Lima também. Quando ele erra, a torcida do Palmeiras gosta. E você viu também que nos passes errados,
Palmeiras, que tem até mais posse de bola que o Grêmio, errando mais. Que o Grêmio faz uma ótima marcação no meio campo com seus 3 volantes, o Jair, o Fabinho e até o Goiano ou o Itaqui. Os 4 estão marcando, na verdade, mas um está sempre um pouquinho mais solto para ligar o contragolpe da equipe do Grêmio. E o Palmeiras, colando um jogador, tendo um jogador marcando o Alex, fica praticamente órfão de criação ali no meio campo. Você vê que quando o Alex consegue se liberar do Jair, ele recebe a bola, não deu tempo dele virar para o pé esquerdo, que é o forte dele, para fazer o lançamento anterior para o Zinho. Ele teve que fazer com o pé direito, porque lá vinha o Jair, ele teve que, ou foi obrigado a, com pressa, lançar com o pé direito, lançou errado, acabou ficando muito forte para o Zinho. Então, se o Palmeiras ajudar a liberar um pouquinho o Alex, colocando o jogador para obstruir a marcação do Jair, o Palmeiras pode se dar melhor. Aguinaldo tirou lá de trás, o Júnior foi lá e acabou evitando a saída pela lateral. Aí deu um presente pro Dijair. 0-0 Palmeiras e Grêmio, 0-0 também Sport e Curitiba. Cruzeiro e Guarani 0-0. Olha o Danley pegando mal na bola. Internacional e Vitória vai ser realizado em outra data por causa das chuvas. E logo mais 9h40, Santos e Corinthians, Vasco e Gama. Ronaldo mete a bola do outro lado pro Roger. Aí o Chay, zagueiro do Grêmio, da seleção brasileira. Tirou o Zé Maria, tirou mal. Lá pelo meio o Magrão. Aí o Roger. Ali pertinho do Cláudio Duarte. Tentativa do Itaqui. Toca no meio ali pro Dijair. Saiu bem o Itaqui. Tem a marcação ali do Zé Maria. Deu um presente pro Zé Maria. O Zé Maria tirou, mas deu a bola pro Fabinho. Roger. Vai pra cima do Roque Júnior. Buscou o fundo, levantamento, teve um desvio, pegou o goleiro Marcos. 0-0 Palmeiras e Grêmio. Você acompanhando com imagens aqui do Palestra Itália, em São Paulo. Confira aí, 28 do primeiro tempo.
Boa jogada do Alex. O Wilson de Souza Mendonça está marcando esta falta. Reclamam ali os jogadores do Grêmio. Está no chão o Alex. Vamos ver o lance. Você percebe que o jogador do Grêmio toca na bola, o Jair, né? Ele vem por trás, toca na bola. O Wilson de Souza Mendonça deve ter interpretado que ele empurrou com a mão esquerda, que foi a única coisa que a gente poderia ali defender o árbitro. Aí as faltas, o Grêmio já cometeu 11. E o Cláudio Duarte reclamando que o Wilson sinalizou primeiro, dizendo que não houve nada, nem na sequência apitou marcando a falta. Porque esse tipo de jogada, Paulo Leão e amigo assinante, é típico de falta. O jogador está atrás, coloca o pé na bola lá na frente, ou seja, faz uma alavanca e automaticamente não tem como tirar rapidamente o pé. Portanto, ele obstrui a passagem, a passada do jogador que está conduzindo a bola, de que ele está tentando tirar. E aí, geralmente, o árbitro marca a falta. Está lá para a cobrança o Alex, está lá para a cobrança também o Rogério. O lance é bom para o Palmeiras, preocupação agora para o Danley. 0 a 0 aqui, primeiro tempo no Parque Antártica. Já está autorizado o time do Palmeiras. O problema é lá na barreira, né? Olha o Alex, direto! Gol! Alex para o Palmeiras. 29 do primeiro tempo. Ficou parado o Darley. Grande cobrança do Alex. O goleiro do Grêmio não pôde fazer nada, absolutamente. 1 para o Palmeiras, Alex. 0 para o Grêmio. O Alex e o Rogério estavam ali observando para ver em que posição e qual era a reação do Darley no momento de se posicionar ali. Só que ele se juntou muito à trave direita e se fixou no chão. Se ele desse 2 passinhos para esquerda, talvez pudesse enganar o time do Palmeiras e o Rogério pudesse ter feito a cobrança. Mas como não o fez, o Alex falou, não, então eu vou colocar no canto esquerdo do Darley e vou acertar o gol. Se ele pegar, mérito para ele. Tenta dar o troco o Grêmio, chegou Zé Maria para tirar dali. Não. Terceiro gol do Alex no campeonato, 22º do Palmeiras. Como o Darley não pegou, mérito para o Alex, mérito para o Palmeiras, que vinha buscando muito mais o jogo, tentando se desvencilhar da grande marcação que faz a equipe do Grêmio. Você viu lá a marcação em cima do Magrão, só que a bola não veio pelo alto, né? O Grêmio tem o Magrão lá com todo aquele tamanho e a bola veio praticamente rasteira. Tocou mal na bola o Chay, ele marcou o impedimento do Paulo Nunes. Está errado, absolutamente errado, porque a bola foi recuada pelo Chay. Foi nítido que o Chay chegou na frente do Júnior. Ele adiantou demais, o Chay chegou e tocou atrás. O zagueiro do Grêmio não esperava e a bola passou por ele. Erro grave do auxiliar número 1, Cid Bezerra Cavalcante de Pernambuco. É aquele negócio do Bandeira, né? Não é querer defender o Bandeira, absolutamente. Mas o Bandeira fica de olho lá na frente. Ele não está olhando a bola, ele está de olho lá na frente. Tem o jogador impedido, a bola chegou lá e ele levanta. Só que agora ele foi traído, né? Porque quem tocou realmente foi o jogador do Grêmio. Então ele foi traído e traiu também o Wilson de Souza Mendonça, que estava vendo a condição do lance e não deveria ter marcado o impedimento. O árbitro sim, é verdade. O Wilson de Souza Mendonça tinha que assumir o lance para ele. Um detalhe, Jota, atiraram um sorvete contra o bandeirinha Cid Bezerra Cavalcante. Aí o Luiz Felipe levantou-se rapidamente e pediu para que a torcida não atirasse mais nada, porque normalmente os campos têm sido interditados aí. O Palmeiras não quer perder os mandos aqui no Palestra. Está vindo, perdão, Jota, só para em cima disso que o Lima falou, os estádios têm sofrido uma vistoria rigorosa. E eu estou absolutamente de acordo com o Tribunal de Justiça Esportiva com essas medidas preventivas de punição a jogadores e clubes com relação à disciplina. Agora, é claro que o time do Palmeiras não pode, o torcedor do Palmeiras não pode se exaltar aqui com o auxiliar, xingar e etc, tudo bem, mas agredir alguém que está trabalhando na partida realmente pode prejudicar o Palmeiras, como pode se prejudicar a Ponte Preta. Olha que falta perigosa. A marcada a falta aí, você está vendo por baixo ali a imprudência do Roque Júnior. Se quisesse, podia tirar um cartão ali, o árbitro Wilson de Souza Mendonça. Deveria, na verdade. Você usou a palavra corretíssima, foi imprudência do Roque Júnior, colocou completamente a integridade física do seu adversário em risco. E só voltando ao assunto, o estádio da Ponte Preta ainda pode também ser interditado por uma pedra atirada, uma bola de gude atirada num dos assistentes, no jogo de sábado em que a Ponte Preta venceu a equipe do Santos, mas pode prejudicar a equipe e a sua própria torcida.
Olha a cobrança pro Grêmio, Ronaldinho pra fora, o Marcos ficou parado assistindo. Vamos ver de novo, ó. Na ajeitada pra ele, que perigo, hein? Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Época, o prazer de ler. Só completando o seguinte, que o Palmeiras terá mais 2 jogos aqui no Parque Antártica, né, nesta fase do campeonato. Guarani e o Botafogo de Ribeirão Preto. Falta ali. O Guarani no dia 24 deste mês e o Botafogo do Rio dia 6 de novembro. Botafogo do Rio. Perfeito. O de Ribeirão foi 1-1 lá em Ribeirão Preto e o Palmeiras ainda vai jogar 3 partidas fora de casa. O Vasco sábado em São Januário, no dia 20 o Flamengo no Maracanã e na última rodada, dia 10 de novembro, o Inter no Beira-Rio. Confira aí, 34 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras vai ganhando do Grêmio 1-0, gol do Alex. 0-0 lá na Ilha do Retiro, Sport Curitiba, 0-0 Cruzeiro e Guarani. Internacional e Vitória não está sendo realizado por causa das chuvas. E logo mais às 9h40 teremos Santos e Corinthians, Vasco e Gama. Os jogos desta quarta-feira do Brasileirão 99. Bola na frente para o Evair. Recebe Zinho. Evair adiantou demais a bola. Ronaldinho tocou atrás, o goiano pode sair jogando. Bola na frente para o Ronaldinho. Chegou Zé Maria. Galeano, Zé Maria. O torcedor do Palmeiras gostou, aplaude. Aí o Rogério. Veja aí, já estamos em cima dos 35 minutos. Desarme na bola por baixo. Do Fabinho. Goiano. Itaqui. Tentava se articular ali o Itaqui, foi desarmada. A bola é do Goiano, o capitão do time. Abertura para o Roger. Toca na frente lá para o Ronaldinho. Escorregou, patinou. Só que o Bandeira já marcava impedimento lá do Ronaldinho. Aí na marcação individual do Galeano em cima do Ronaldinho, o Ronaldinho está reclamando muito que o Galeano está chutando por trás dele. Inclusive está aqui nesse momento sendo atendido aqui pelo departamento médico. Sinalizou que o Galeano está bicando o tornozelo dele, chutando por baixo o atacante do Grêmio. Aí a observação do Paulo Lima para o amigo assinante de todo o Brasil. Vai lá o Paulo Nunes. E apesar de tudo isso, o Luiz Felipe continua pedindo para o Galeano ficar em cima do Ronaldinho. Olha a chegada do Júnior. Alex recebeu, dominou, bateu! Que defesaça do goleiro Danley. Que bomba do Alex. Brilhante, brilhante o goleiro do Grêmio. Vamos ver de novo, ó. Agora sim, o Darley, que não vive uma boa fase, se posicionou bem, foi muito bem para a bola e na segurança colocou para fora. Tá certinho agora o Darley. Mais uma cobrança de escanteio lá pro Zinho. Magrão tirou. Completou Zé Carlos. Subiu lá o Itaqui, Goiano. Vamos ver se o Grêmio consegue sair lá de trás. Está com ela Fabinho. 1 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. Os outros jogos 0-0. Ainda não começou o Santos e Corinthians. Ainda não começou o Vasco e Gama. Paulo Lima vai dizer daqui a pouco, mas o Grêmio tem mais 2 jogos em casa. Quer dizer, os 2 próximos jogos do Grêmio serão lá no Olímpico, né, Paulo Lima? Contra o Cruzeiro e depois contra o Sport. Sai para jogar com o Santos na Vila Belmiro, volta a jogar em casa contra o Corinthians e se despede do campeonato nessa fase de classificação contra o Atlético Mineiro no Mineirão em Belo Horizonte. Aí, portanto, para o torcedor do Grêmio, depois 6 pontos em casa o Grêmio para melhorar o seu posicionamento na classificação, né? Aí o Roger. Confira aí 37 minutos. Bola metida lá para o Magrão. Ali pelo meio, Roque Júnior. Põe no chão e sai jogando com o Zé Maria. Evair. Tentou fazer a ligação com o Rogério. Aqui a bola foi muito na frente. Enquanto que o Palmeiras terá um grande clássico do futebol brasileiro no sábado, não, Carlos Lima? Contra o Vasco da Gama em São Januário, revivendo aqueles jogos da Libertadores inesquecíveis. Perfeito. Sábado, portanto, jogão Vasco e Palmeiras no Maracanã.
Vamos ver aqui agora. Vai lá o Wilson de Souza Mendonça, você viu a falta, pediu calma. Nenhum cartão até aqui. Normalmente o Wilson de Souza Mendonça é um árbitro que mostra cartões por 30 segundos, 1 minuto e meio. Por enquanto não mostrou nenhum. Zé Maria. 1 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. Confira o tempo aí desta primeira etapa. Zé Maria prendeu muito, mas ele saiu bem. O torcedor do Palmeiras já estava reclamando. Passou pelo Avair, passou pelo Paulo Nunes. Tinha torcedor do Palmeiras aqui já xingando o Zé Maria, que ele estava aprendendo muito. Mas olha a jogada que ele fez, ó. E o último lá era o Paulo Nunes. Campeonato Brasileiro pro amigo assinante, o Brasileirão 99. 0 a 0 lá na Ilha do Retiro, Sport Curitiba. Aí o Roque Júnior. O Grêmio que não vence desde o Grenal, né? Desde o dia 12 de setembro que o Grêmio não ganha no Campeonato Brasileiro. Venceu o Grenal e depois não ganhou mais. Olha o perigo, vai lá o Roque Júnior. Tirou. Volta o Grêmio. Tá aí o Ronaldinho. Sai com ela, Rogério. Mais uma jogada bonita para cima do Fabinho. Marca a falta o Wilson de Souza Mendonça. Veja aí o lance do Rogério, tocando a bola entre as pernas do Fabinho, tomando a falta. O Felipão pedindo o cartão. O Fabinho já merecia, é um jogador extremamente faltoso, tem que tomar muito cuidado, porque jogando fora de casa, o árbitro pode interpretar errado qualquer hora aí e acabar dando vermelho para o jogador do Grêmio e prejudicar a equipe. O jogador prejudicar a própria equipe. Porque o Fabinho, eu repito, é um jogador extremamente faltoso. Falta do Chaide, agora marcou o árbitro pernambucano. E o Cláudio Duarte pede para que o preparador físico do Grêmio leve seus jogadores reservas para o aquecimento. Tá lá o Danley, as faltas você conferiu. O Palmeiras fez 6, o Grêmio 14. 20 faltas no jogo. Zé Maria levantando, botando para a área. Danley! Escanteio. O Danley está dizendo para o árbitro que não tocou na bola. Vamos ver. Wilson de Souza Mendonça entendeu que sim, está dando escanteio lá para o Palmeiras. Palmeiras batendo escanteios, tudo lá pelo lado esquerdo. Olha o Zinho aí, ó. 41. Subiu lá o Roque Júnior. Outra vez o Roque. Vai tirar dali, tira a zaga do Grêmio. Volta o Palmeiras com Zé Maria. Buscando o Galeano lá dentro. Tocou para dentro. Saiu o goleiro Danley. Olha o Goiano. Sai o capitão Goiano. Ronaldinho. Mete bem essa bola para a chegada do Itaqui. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. ZAS. Entre na internet com o ZAS e faça a sua revolução pessoal. Olha o escanteio para o Grêmio. Sobra do Zé Carlos, bateu, a bola desviou, vai bater outro escanteio o Grêmio. Mais um escanteio para o time do Grêmio, 42 minutos desta primeira etapa aqui no Palestra Itália em São Paulo. Ajeitando lá o Ronaldinho. Já autorizado pelo Wilson de Souza Mendonça. Passou por todo mundo. O último lá o Robaldo Alves, o zagueirão do Grêmio. Paulo Nunes. Júnior. 1 a 0 para o Palmeiras. Gol de Alex. 43 minutos do primeiro tempo, Daniel. O resultado é justo. O Grêmio pouco assustou. Num ou outro erro de posicionamento da defesa do Palmeiras, o Grêmio chegou com perigo. Ronaldinho não teve liberdade, como já se esperava. O Palmeiras não pode deixar um jogador como ele solto para jogar. Enquanto isso, vai buscando os espaços que a defesa do Grêmio, o meio campo principalmente, os cabeças de área vão dando. Chaide e o Ronaldo Alves fixos lá na área e o Palmeiras tentando chegar desde fora. Foi assim que cavou a falta, inclusive, do gol, a falta que originou o gol do Alex, o gol da partida até agora. Confira aí, agora sim chegamos a 43. Paulo Nunes na bola. Ele deu pênalti. Agora errou. Ele marcou pênalti do Ronaldo Alves.
a primeira impressão de que o jogador tocou na bola. Vamos ver. Por baixo. Lance limpo, normal, não foi pênalti não, Daniel. Agora errou. O Wilson Souza Mendonça tem erros de interpretação gravíssimos. Esse foi um erro grave de interpretação, como havia sido aquele do impedimento marcado do Paulo Nunes quando a bola foi recuada pelo side. E agora ele errou de novo, mas um erro não pode jamais no futebol compensar o outro. Não houve pênalti do Ronaldo Alves em cima do Paulo Nunes. O Palmeiras pode se beneficiar com isso. Tá marcado o pênalti, tá aí o Darley protestando o time do Grêmio. Veja que já estamos chegando a 44 minutos. E não vale aquele argumento de que em cima, um braço daqui, o braço de lá, porque em cima os jogadores estão se arrumando, se equilibrando. A não ser que seja, evidentemente, um braço num movimento assintoso. Aí é claro que é falta, mas não foi o caso agora aqui não. O jogador foi por baixo na bola limpa. Olha o pênalti para o Palmeiras. 1-0 para o Palmeiras. 44 minutos do primeiro tempo aqui no Parque Antártica, Brasileirão 99. Olha lá o Wilson de Souza Mendonça ali pedindo para ninguém ficar na meia-lua, para não invadir. Evair vai bater o pênalti. 1 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. Já apitou o Wilson de Souza Mendonça. É o Evair que bate, pé direito. Gol! Para o Palmeiras, 44 do primeiro tempo. Bateu com perfeição, o Darley arriscou o outro lado. 2 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. O Evair é daqueles jogadores que não permitem muito o goleiro pensar. Tem que escolher o canto, porque quando ele bate muito rente. Olha só, a bola passou muito rente à trave. Bateu na parte lateral da rede ali, que está apoiada na trave, de presa ao gramado. E se ele espera a cobrança para tentar chegar na bola, ele também muito provavelmente não chegaria. Por isso, mérito para o Evair, que é praticamente perfeito na cobrança de pênalti. 6º gol dele no campeonato, 23º do Palmeiras. Ó. Termina o primeiro tempo aqui no Parque Antártica. 2 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio no Brasileirão 99. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Paulo Lima. Exatamente, Jota. Na torcida do Palmeiras, em frente às cabines de rádio, os torcedores começaram ali aquele empurra-empurra, uma briga por pouco não se espalha pela parte das arquibancadas, mas o policiamento bastante eficiente, efetivo hoje aqui no estádio Parque Antártica, conseguiu controlar e levou para fora do estádio os brigões aqui nesse momento no Parque Antártica. Jota, o Palmeiras volta sem nenhuma alteração. Deixa eu só saber do técnico Luiz Felipe Scolari. Luiz, o que você não gostou no time no primeiro tempo, se é que você não gostou, e você pediu para corrigir no segundo? Alguns posicionamentos defensivos em termos de cobertura do Ronaldo, o Galhardo que tem que sair. Bola parada, que às vezes sai da área, o pessoal pensa que está todo mundo já marcado e uma grama muito alta, tem que ter alguém na marcação. E os primeiros 10, 15 minutos que nós estávamos... uma situação de desespero no jogo. Tá aí o Luiz Felipe Scolari conversando ali com o Carlos Lima. Agora fica a expectativa do outro lado com o Paulo Lima, se o Cláudio Duarte mexeu no time ou não. Não mexeu. O Cláudio Duarte mantém a mesma equipe do primeiro tempo e só agora o técnico do Grêmio vai saindo do vestiário. Portanto, volta igual o Grêmio, volta igual o Palmeiras. Vamos para o segundo tempo aqui no Parque Antártica em São Paulo. 2 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. Vai apitar o Wilson de Souza Mendonça, que conversava ali com o Zinho. O Júnior já vai se posicionando aqui pelo lado esquerdo. Está aí o árbitro pernambucano. Vai começar o segundo tempo. 15ª rodada no Campeonato Brasileiro 99. Pro amigo assinante. Autorizando o Wilson de Souza Mendonça. Começa o segundo tempo aqui no Parque Antártica. Posse de bola para o Palmeiras lá com o Zé Maria. Tirou lá de trás o Roger. Essa bola vai ficar ali para o Alex. Ele que fez o primeiro gol da partida. Chegou para o desarme ali o Chay. De Jair também estava no lance. Marca a falta o árbitro. E agora o primeiro cartão do jogo. Cartão para o Chay, camisa número 4. Ele que confirmado. voltou da seleção brasileira machucado, sentindo dores musculares.
teve até ameaçado a sua escalação, mas está confirmado e joga. E nesse momento também o Ronaldo Alves, número 3, está sendo advertido pelo árbitro da partida. Vamos ver se o Wilson de Souza Mendonça não faz aquilo que alguns árbitros fazem. No primeiro tempo, segura, não mostra a maneira, conversa, pede calma, gesticula e volta para o segundo tempo com uma fome de cartões. Vamos ver. Ele logo mostrou agora com 1 minuto, menos de 1 minuto, cartão para o Chay. Aí o cartão confirmado para o camisa 4 da equipe do Grêmio. A falta é boa para o time do Palmeiras. Alex e Rogério para bater. O Zinho está mais atrás. Confira aí o primeiro minuto do segundo tempo. O time do Palmeiras já está autorizado. Precisa dizer que lá na barreira um empurra o outro. Gol! Alex para o Palmeiras. Nenhuma chance para o goleiro do Grêmio. Logo no primeiro minuto do segundo tempo. Que belíssima cobrança do Alex. O Palmeiras faz 3-0 no Grêmio. Praticamente uma disputa de pênaltis entre o Alex e o Danley. No primeiro tempo, o primeiro gol do Palmeiras foi no canto esquerdo do Danley, que agora colocou a barreira do outro lado, foi proteger a trave esquerda e o Alex não teve dúvida. Colocou por cima da barreira, por cima do Danley, acertou um belíssimo chute no ângulo direito do goleiro do Grêmio. E tá aí o Alex, que volta em grande estilo ao time do Palmeiras. Quarto gol do Alex no campeonato, 24º do Palmeiras. E um detalhe, Jota, não deu para falar no primeiro tempo, que acabou tão logo o Palmeiras fez o seu gol de pênalti. O Luiz Felipe, enquanto o Evair se preparava para bater, enfiou a mão no bolso esquerdo, pegou alguma coisa, eu imagino que seja a imagem de um santo, e ficou beijando e segurando aquilo com firmeza até o Palmeiras fazer o segundo gol naquela oportunidade. E o detalhe do terceiro gol do Grêmio agora, ou melhor, do Palmeiras, é que o Cláudio Duarte vinha caminhando e perguntou assim, o que aconteceu para essa falta ter existido? E aí foi informado aqui que o Chay recebeu o cartão amarelo e por isso mesmo o Palmeiras chegou ao terceiro gol da partida. Agora o amigo assinante conferiu a falta do Júnior. Lance bom agora para o time do Grêmio nesse comecinho do segundo tempo aqui. 2 jogadores ali na barreira, Júnior e Alex. Vem bola para a área do goleiro Marcos. O Wilson de Souza Mendonça está divertindo todo mundo lá dentro. O Evair está dizendo que não está fazendo nada. Levanta os braços do Ronaldinho. Olha o Itaqui. Levantou. Vai sobrar lá para o Roger. 3 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. Começando o segundo tempo aqui em São Paulo. Subiu lá o Magrão. Aí é tiro de meta para o Palmeiras. Jota, no ano passado o Palmeiras empatou com o Grêmio em Porto Alegre em 1-1. E há 2 anos aqui no Palestra, o Palmeiras goleou o Grêmio. Aliás, naquela oportunidade, a primeira vez que o Luiz Felipe enfrentava o seu ex-time, o Palmeiras ganhou por 4-1 em 97. 3 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. 0-0 Sport Curitiba, 0-0 Cruzeiro e Guarani. Daqui a pouquinho vai começar o clássico Santos e Corinthians. Daqui a pouco começa também Vasco da Gama e Gama. E o banco do Palmeiras no aquecimento. Aí a informação do Carlos Lima, acompanhando tudo do lado do Palmeiras. O Paulo Lima acompanhando tudo do lado do Cláudio Duarte, time do Grêmio. O Grêmio que com esses 3 gols tomados aqui vai para um saldo de menos 11. Preocupante realmente a campanha do Grêmio nesse campeonato. Olha o Zé tocando lá atrás para o goleiro Danley. Vai subir Goiano. Subiu lá o Roque Júnior. Aí o Alex. Fez o corte aí no Fabinho. Tocou no meio para o Paulo Nunes. Fabinho se recupera. Acaba sofrendo a falta. Segue o lance. Evair. Zé Maria. Está marcada uma falta na chegada lá do Chay. Palmeiras bate rápido. Zinho. Meteu para a área. Chegou Alex. Saiu Danley. Saiu bem o goleiro do Grêmio. Na percepção, né? Porque o Alex chegou ali no meio da zaga do Grêmio. Olha o Grêmio, 3 contra 2 agora. Ronaldinho. Ainda Ronaldinho. Caiu ali. Fica pedindo o pênalti. Ele o Itaqui. O Wilson de Souza Mendonça mandou seguir. Ronaldinho foi pro chão lá na área, hein? Aí o Rogério. Paulo Nunes. Preparado lá o Evair, tocou para trás para o Alex.
Paulo Nunes. Melhor para o Chay. Tira dali, mas tirou mal. Deu um presente para o Zinho. Chega Júnior. Zé Carlos e Júnior. Aperta ali o Zé. Júnior. Trabalhando por ali o Rogério. Foi para a área o Rogério. Rolou para o Zinho. Bateu para o gol. Bateu para fora. Palmeiras vencendo por 2-0, veio para o segundo tempo, em cima com apetite, fez o terceiro e o Grêmio continua assustado, não, Daniel? Assustado e muito errado. Você vê que tem 4 jogadores de marcação, os 2 fixos, Jair e o Fabinho, Luiz Carlos Goiano voltando para ajudar e aí fica sem condição o time do Grêmio de chegar ao ataque. O Itaqui não se define entre jogar como volante e como meio, está fazendo os dois e está fazendo errado. E aí o que acontece? Os 2 cabeças de área, de Jair e Fabinho, encostam na defesa e embola tudo ali no meio da área, todo mundo marcando, só o Evair, às vezes também o Paulo Nunes sai muito bem da área e não traz com ele a defesa do Grêmio. Com isso fica muito fácil o Palmeiras tocar a bola, Léo. Olha o Júnior, bateu pro gol! Gol! É o quarto do Palmeiras, Júnior! 7 minutos do segundo tempo, Júnior na saída do Darley. 4 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio, pintando uma goleada do Palmeiras em cima do Grêmio aqui. Olha a bola do Alex, você está vendo de novo. E o Júnior, num sutil toque contra a saída do goleiro do Grêmio. É isso, exatamente o que eu estava dizendo. O Palmeiras tem muita facilidade para tocar a bola, porque já não tem mais nem a segunda bola a equipe do Grêmio. Com isso, com a passagem dos laterais por trás da zaga da equipe do Grêmio, um lançamento bem feito, como foi o caso do Alex agora, o do Zinho pro Alex no lance anterior, em que o Darley saiu dividindo com a camisa 10 do Palmeiras, fica muito fácil entrar na área da equipe do Grêmio. E com espaço, o Darley não tem absolutamente culpa nenhuma, porque ele, quando vai sair na bola, quando vai orientar a sua defesa, já tem um jogador vestido de verde na frente dele sozinho. O Palmeiras é bem verdade, chegou a 3 gols de bola parada, mas depois do terceiro gol, que foi logo no primeiro minuto de jogo, no segundo tempo, teve muita facilidade para tocar a bola, ao invés do Grêmio fazer uma marcação muito mais adequada, com um quadrado ali no meio campo, protegendo a dupla de zaga, já que os laterais não descem mesmo, no seu Roger de vez em quando, o Grêmio marca errado a equipe do Palmeiras. Primeiro gol do Júnior no campeonato, 25º do Palmeiras. E o técnico Cláudio Duarte comentando aqui com seus auxiliares que a falha toda foi do Luiz Carlos Goiano, né? Tinha a bola dominada, perdeu na disposição para o Galeano e aí o contra-ataque da equipe do Palmeiras. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Poupança Real, para quem pensa no amanhã. Quatro para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. Tá chegando ali o Chay. Patou bonito, sai jogando o zagueiro do Grêmio. Grêmio que domingo no Olímpico vai receber o Cruzeiro. Palmeiras pega o Vasco no Maracanã sábado. Olha, saiu jogando errado ali o Chay. Deu um presente para o Evair, que já fez a ligação com o Rogério. Foi lá o de Jair para fazer o corte, escanteio para o Palmeiras. Continua 0-0 lá na Ilha do Retiro, Sport e Coritiba, Cruzeiro e Guarani também. Santos e Corinthians, começando agora Vasco e Gama. Amanhã tem Atlético Paranaense e São Paulo lá em Curitiba. Aí o Zé Maria para bater. Galeano está lá dentro, Paulo Nunes, Evair, está lá o Magrão também ajudando, claro, com todo aquele tamanho. Sempre voltando para ajudar. As bolas erguidas, ele que tirou. Chega Alex. Saiu Alex, já fez 2 gols no jogo. Zé Maria. Mete para a área. Roger. Dominou, sai tranquilo agora o Roger. Estamos nos aproximando aí da marca de 10 minutos do segundo tempo. Aí está marcado o impedimento do Ronaldinho. Jota, uma informação importante até para o público gaúcho. O jogo entre Corinthians e Internacional no próximo final de semana não poderá ser realizado no estado de São Paulo. Amanhã a CBF vai definir e até sugeriu ao time de Parque São Jorge o Maracanã. Mas eu repito, somente amanhã
será definido o local da partida entre Corinthians e Internacional, já que o Corinthians foi punido devido àquela invasão no Pacaembu no jogo contra o Vasco da Gama. Aí a informação do Carlos Lima para o assinante. Mais um outro clássico do futebol brasileiro. Internacional e Corinthians, Corinthians e Internacional no final de semana. 4-0 para o Palmeiras aqui no Parque Antártica, em São Paulo. Estamos no segundo tempo. Aí o Zinho. Palmeiras somando 3 pontos aqui, como está somando, pula para 26 pontos. Hoje, 26 pontos tem São Paulo e Cruzeiro, na terceira colocação. São Paulo joga amanhã, o Cruzeiro está recebendo o Guarani, lá em Belo Horizonte. 0-0 lá, Cruzeiro e Guarani. Goiano. Caiu ali o Zé Carlos, ficou pedindo falta. Segue o jogo na interpretação do árbitro Wilson de Souza Mendonça. Aí Rogério. Daqui a pouquinho, Aguinaldo. Aguinaldo, número 18, centroavante na equipe do Grêmio. Olha o Alex. Marcação do Chay. Zé Maria está pintando lá atrás para ajudar. Já se posiciona ali ao lado o Alex. Recebe do Zé Maria. Fez o corte em cima do Fabinho. Meteu a bola para a área. Quem tirou foi Goiano de cabeça. Sai com ela Zé Carlos. E aí você está vendo o Aguinaldo conversando com o técnico do Grêmio. Paulo Lima já informou. Daqui a pouco ele vai para o jogo. Vai colocar um atacante, Daniel. Para ver se tem um novo ânimo, pelo menos para diminuir esse placar, né, Jota? O Magrão realmente não entrou muito bem na partida. Paulo Lima informou que jogava com 70% de suas condições. Está todo mundo muito baleado no Grêmio. O próprio Aguinaldo não está em melhores condições. Olha aí o Magrão. Olha a chegada do Magrão. Foi buscar o goleiro Marcos. Tira de lá o goleiro. E é exatamente o Magrão, viu, Jota? Desculpa, é exatamente o Magrão quem sai com a número 9 para a entrada do Aguinaldo com a 18. Said também não está no melhor das suas condições. O Goiano, que é um jogador importantíssimo no esquema tático e tecnicamente é um dos melhores jogadores da equipe do Grêmio, também não está em suas melhores condições. Enfim, é um time praticamente remendado. Dá no que dá, não há treinador, não há jogador que possa dar jeito. Aí saindo o Magrão, entrando o Aguinaldo. Alteração na equipe do Grêmio, 13 minutos do segundo tempo. Processada pelo Cláudio Duarte. 4-0 para o Palmeiras. Ronaldinho. Aí na Ronaldinho. Puxou bem, saiu, tocou na frente. Esperava receber, mas a bola veio aqui na direita. Goiano. Tocou lá do outro lado. O Ronaldinho ainda tentou lá num voleio, não conseguiu pegar a bola. Tentativa do Roger. Lateral para o Grêmio. O Palmeiras está buscando a sua 7ª vitória no campeonato. Olha a bola tocada para a área. Primeira participação ali do Aguinaldo. Devolução, chegou, bateu, pegou muito mal na bola. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Fiat Palio, o mais seguro da categoria. Olha a chegada do Grêmio como Itaqui, teve um desvio ali. Ficou fácil para o goleiro Marcos. E o Cláudio Duarte vai mexer novamente na sua equipe. Daqui a pouquinho mais um atacante. Macedo com a número 17. Vai para a sua 2ª alteração o técnico do Grêmio. Está marcada uma falta ali, favorecendo a equipe do Palmeiras. Você está vendo aí o Macedo. Está ali no alongamento. Já se preparando para entrar. E o Luiz Felipe, apesar dos 4-0, continua gesticulando, gritando com o time. Ele quer que o Palmeiras valorize a posse de bola e toque com consciência. Olha o Zé Maria lá pela direita. Encostou ali o Rogério. A bola seria para o Evair. Ronaldinho. Vai tocando essa bola na esquerda. Está chegando por ali o zagueiro. Chay meteu na área. Aguinaldo foi lá para brigar. Chegava um outro Aguinaldo, que é o do Palmeiras. Escanteio para o Grêmio. Você está vendo de novo aí o lance. Está confirmando o escanteio lá o árbitro Wilson de Souza Mendonça. Está aí o Filipão. 4 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. E a bronca do Felipe é com o Galeano. Ele acha que o Galeano não está marcando como deveria.
Nos escanteios, tudo igual. 5 para o Palmeiras, 5 para o Grêmio. Saiu lá o goleiro Marcos, foi lá em cima e ficou com ela. Nos outros jogos, 0 a 0, hein? Sport e Curitiba lá na ilha, Cruzeiro e Guarani. Já começou Santos e Corinthians, já começou Vasco e Gama. Só os 4 gols aqui no Palestra nesta rodada. 4 a 0 para o Palmeiras. 2 de Alex, 1 de Evair, 1 de Júnior. Tá aí o Júnior. Evair. Dominou mal. Evair facilitou para o Zé Carlos. Daqui a pouco o Macedo no time do Grêmio. Bola tocada ali na frente para o Aguinaldo. O outro Aguinaldo tirou. Galeano. Paulo Nunes. Apertou ali o Fabinho. Falta do Fabinho. E o Macedo continua no aquecimento, mas o Cláudio Duarte ainda não definiu quem ele tira da sua equipe. Está conversando mais uma vez com o 17 do Grêmio. Se acompanhou de novo a jogada do Fabinho. A falta marcada pelo Wilson de Souza Mendonça. Bola para o Júnior. Aí o Júnior que fez o 4º gol do Palmeiras. Vai forçando por ali. Evair chegou. Júnior tocou. Pegou de bico na bola. O goleiro estava lá. Melhor opção para a equipe do Grêmio agora, com a entrada do Macedo, seria o recuo do Ronaldinho para o meio, porque é um jogador que gosta de chegar de trás com a bola dominada, tem habilidade para isso, pode aproveitar os espaços que o Palmeiras eventualmente dá. E a saída do Goiano, por exemplo, que não é um jogador que está muito bem fisicamente, olha aí. Bom lance agora, a bola para o Itaqui. Lance bom para o Grêmio, foi até o fundo, vai levantar. Faz o levantamento, tirou dali o Rogério. Está jogando praticamente como zagueiro apenas o Goiano, sem pique para chegar na frente, voltar para marcar. Ele está voltando de uma contusão, enfim. É uma a liberação do lateral. O Zé Carlos praticamente não apoiou nessa partida. No segundo tempo, 2 arriscadas só que ele deu lá na frente, mas é pouco, um lateral de velocidade que cruza como ele. E o Ronaldinho vai ter um pouco mais de liberdade para jogar no meio. Ronaldinho. Pode ser facilmente neutralizado conduzindo a bola, ou com falta, ou no desarme normal do Palmeiras. Então, se tiver alguém com quem tocar a bola ali do meio campo para frente, vai ficar bem mais fácil para a equipe do Grêmio. Confira aí, 18 minutos do segundo tempo, 4 a 0 para o Palmeiras. Os 2 primeiros do Palmeiras na primeira etapa e agora no segundo tempo, a 1 minuto, o Alex e aos 7 minutos o Júnior. Paulo Nunes. Pressionado ali o Paulo Nunes pelo Ronaldo Alves. Está marcada a falta. Veja outra vez aí a falta do Ronaldo em cima do Paulo Nunes. O Grêmio que com esses 4 aqui foi para 30 gols tomados na competição. Uma média de 2 por jogo, né? Porque essa é a 15ª partida do Grêmio. 10ª média da equipe do Grêmio. Está empatado com a segunda pior defesa do campeonato, com o Botafogo de Ribeirão Preto com 30 gols. Só perde para o Botafogo do Rio de Janeiro, que tem 35 gols sofridos já nesse brasileiro. E em 15 gols só marcou 18 a equipe gaúcha. Em 15 jogos, 18 gols. O que também é muito grave, né, Paulo Lemos? E agora o Cláudio Duarte, que já deixou o Macedo no aquecimento aqui na frente do banco reserva, chama também o capitão que tem a camisa número 15. Deve ter mudado de opinião, então vai fazer as 2 alterações ao mesmo tempo. Bola atrás para o Roque Júnior, toca do lado para o Aguinaldo. Brasileirão 99 para o amigo assinante, imagens aqui do Parque Antártica. Veja aí o técnico da equipe do Grêmio, conversando ali com o capitão. Bola tocada na direita para a chegada do Zé Carlos. Meteu para a área, saiu Marcos. O Marcos e o Roque Júnior estavam desatentos lá dentro. Aí o Marcos teve que sair no desespero para tirar a bola na bola do Zé Carlos. No lançamento do Zé Carlos. Aí o Júnior pegou mal na bola.
Como está 4-0 para o Palmeiras, a torcida aplaude esse erro do Júnior. E vai sair... outras circunstâncias, né, Paulo Lima? É verdade, Jota. E só confirmando a alteração, vai sair o Luiz Carlos Goiano, para a entrada do capitão com a número 15. E agora também o Cláudio Duarte parece que vai confirmar a presença daqui a pouquinho do Macedo, número 17, na equipe do Grêmio. Levanta. Zero para o Palmeiras e a bola do Galeano aí com o peito pro goleiro Marcos. E daqui a pouco o Edmilson vai entrar no Palmeiras. Felipão vai fazer a sua primeira alteração, vai mexer pela primeira vez e o Cláudio Duarte já vai gastar todas. E o Thiago também, 2 alterações no Palmeiras. Bola metida na frente, puxou bem ali o Zé Maria, fez o corte, interceptou o Zé Maria, já ligou com o Júnior. 4 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. Grêmio domingo no Olímpico recebe o Cruzeiro. Cruzeiro que veio para esta rodada na terceira colocação ao lado do São Paulo. Está enfrentando o Guarani lá no Mineirão, 0-0. Vai sair Evair para a entrada do Edmilson, 16. Está marcada a falta ali, favorecendo a equipe do Grêmio. Agora o Wilson de Souza Mendonça para o jogo para que as alterações aconteçam. Saiu o Goiano passando ali para o Chay, a fita, né, como capitão do time. E a outra alteração, Jota, vai sair o Zé Carlos, lateral direito na equipe do Grêmio, para a entrada do Macedo com a número 17. Confirmando então o Luiz Carlos Goiano, que passa a faixa de capitão para o Chay, deixa o jogo para a entrada do número 17 Macedo, e o Zé Carlos, número 2, sai da partida para a entrada do 17 Macedo. E no Palmeiras, confirmando a entrada de Edmilson, 16, saindo Evair. Agora a alteração no time do Palmeiras, está saindo o Evair. Torcedor aplaude. Ninguém gosta de sair. A primeira reação do Evair não foi de ter aceito não a alteração. Depois tudo bem, está entrando aí o Edmilson. E para a entrada do Thiago, quem vai sair é o Júnior, lateral esquerdo. O Thiago é número 13. 22 minutos do segundo tempo aqui no Parque Antártica. 4 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio, 2 de Alex, 1 de Evair, cobrando. Vai chegando o Roger. Na marcação lá o Zé Maria. Macedo está mais atrás. Chegou agora para o jogo. Está inteiraço. Vira Roque Júnior. Aí o Djair tranquilizando para o Chay. Aí o Chay dá um presente lá para o Rogério. O Rogério se atrapalha. Roger roubou legal essa bola. Parte lá pela esquerda o Roger. Zé Maria por baixo. Portanto, Gama 1, Vasco da Gama 0. No Maracanã, não, em São Januário. O jogo está sendo em São Januário. Sport 0, Curitiba 0. Guarani e Cruzeiro 0-0. Santos e Corinthians 0-0. Olha pela esquerda o time do Grêmio trabalhando. Bola no meio ali para o Ronaldinho.
Macedo encostou, Ronaldinho está na frente, é para ele, o lance foi bom, saiu a tabela, Roque Júnior da proteção, saiu o goleiro. Daniel, essas alterações todas aí, do lado do Palmeiras, o Edmilson, né, que a gente está vendo aí na saída do Evaí, e o Cláudio Duarte colocando Macedo e capitão. Quando o Luiz Felipe viu as alterações da equipe do Grêmio, percebeu que com o Itaqui, que apoia muito bem também, como improvisado, como ala direita praticamente, já que continua com 3 volantes, o Jair, o Fabinho e o capitão, eles podem dar cobertura ao Itaqui sempre. Agora, quando viu que poderia ser mais atacado, o Luiz Felipe está preocupado também com o saldo de gols, colocou o Edmilson para explorar apenas a velocidade no contra-ataque, algo que o Evaí realmente não tem condições de fazer. Confirmando, sai Júnior, entra Thiago, número 13 no time do Palmeiras. E o Júnior sai colocando a mão nas costas. Saber do lateral do Palmeiras. O que aconteceu, Juninho? Você saiu com a mão nas costas aí, rapaz? Não, no intervalo, tava com a dor já aqui nas costas, né? Pediu me dar uma coisa, passou um spray, mas no tempo veio a dor, pedi para sair, tentar o Thiago que tava mais com gás. Falou aí o Júnior ao Carlos Lima nessa alteração do Palmeiras aos 25 minutos do segundo tempo. Entrou Thiago para a saída exatamente do Júnior. 4 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. Você está vendo aí a falta sofrida pelo Rogério. O Vasco empata. Ramon, Vasco 1, Gama 1. Respondeu rápido o Vasco da Gama lá em São Januário. Olha a cobrança do Zé Maria, meteu para dentro. Gol! Zé Maria! 26 minutos. Direto para a área, direto para o gol. Quando o Darley percebeu, não dava mais. 5 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. Você vê de novo aí, ó. Quarto gol de bola parada do Palmeiras. Nesta eu acho que o Darley teve culpa, ele não tem nada que tá ali, ele tem que cobrir a segunda trave. Um jogador cai na primeira, o outro fica no meio, além da dupla de zaga proteger os cabeceadores do Palmeiras. Outro erro do Darley no jogo. E agora o Zé Maria se deu muito bem nessa cobrança. Fez até um belo gol, viu, Jota? Ô, Jota, e a primeira reação do Cláudio Duarte aqui foi olhar para o relógio para saber quanto tempo ainda falta. 5-0, que o Grêmio não esperava essa. É a maior goleada do time do Grêmio sofrida nesse brasileiro. E o Zé Maria faz o seu primeiro gol em termos de campeonato brasileiro. O Palmeiras chega a 26 agora. Tomou 17, tem um saldo de 9. O Zé Maria já havia feito um gol de falta, mas na Mercosul contra o River Plate lá em Buenos Aires. Olha a cobrança do Ronaldinho, escorregou antes de bater, mas até isso está acontecendo, não é brincadeira não. Não é brincadeira. Fase do Grêmio, o torcedor está entendendo perfeitamente, outros não entendem, mas olha o que aconteceu agora com o Ronaldinho para bater a falta. A fase do Grêmio e a fase do Ronaldinho, que realmente não vive uma boa fase. Eu vejo as coisas muito claras. O Ronaldinho tem que se fechar para todo o acesso que tem. Ainda é um jogador muito acessível. Olha aí, isso é um pouco até de falta de concentração, um pouco de falta de sorte num lance como esse. Agora, é um jogador extraordinário, se estiver bem concentrado, se trabalhar direitinho. Não estou dizendo aqui que ele não trabalha bem, mas tem que se fechar para o assédio dos fãs, da imprensa, um pouco, tem que se preservar um pouquinho, porque se ele não tiver cabeça, não tiver mentalidade, ele não pode produzir tecnicamente, taticamente, individualmente falando. Então, se o Ronaldinho não tomar cuidado, hoje, com 19 anos, ele pode estar se perdendo no caminho do futebol, que para ele se abriu de uma forma brilhante, extraordinária, que pode se denegrir já logo no começo da carreira. Esperamos que isso não aconteça, porque é um jogador, eu repito, de grande qualidade, que, se bem trabalhado, pode render demais ainda. 5-0 para o Palmeiras. Ronaldo chegou para tirar dali. Daqui a pouco Jackson, número 15 no Palmeiras, vai sair Zé Maria. Está marcada a falta lá, Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Visa, tudo o que você precisa. Estamos no segundo tempo aqui no Parque Antártica, em São Paulo. 5-0 para o Palmeiras. Bom lance do Macedo, mas acabou tomando a falta ali do Zinho. Bate rápido o Macedo.
O árbitro manda parar, manda esperar exatamente para alteração a entrada do Jackson. Sai Zé Maria, entra Jackson no time do Palmeiras aos 29 minutos do segundo tempo. Com isso, o Rogério deve se deslocar para a lateral direita, porque já atuou várias vezes improvisado por aquele setor. Jota, Zé Maria, você quis bater pro gol ou foi meio sem querer? Como é que foi esse gol, rapaz? Não, a gente treina esse tipo de falta, ela tem em direção ao gol. Né? Felizmente peguei bem. Peguei o goleiro desprevenido, mas é uma jogada treinada. Mas você ficou surpreso quando você viu a bola na rede pela distância ou não? Tava um pouco longe, né? Eu não esperava que o goleiro saísse. Mas tá bom, ele saiu, foi legal pra mim. Tá aí o Zé Maria. Veja que estamos chegando a 30 minutos do segundo tempo. O Palmeiras vai goleando o Grêmio aqui. Você vê de novo aí a falta do Aguinaldo. 5-0 para o Palmeiras. 1-1 Vasco e Gama. Esse jogo Vasco e Gama ainda no primeiro tempo. Aqui estamos já no segundo tempo. Falta. Januário. Capitão. Ronaldinho. Aí o capitão. Itaqui. Está cobrindo aqui, como informou o Paulo Lima. A ala direita, onde estava o Zé Carlos, que saiu agora há pouco, substituído. Um 1-0 o Sport lá no Recife. Leonardo fez. Daqui a pouco vamos conferir o gol, hein? Sport 1, Coritiba 0. Olha o Itaqui. Passou por todo mundo, vai sobrar do outro lado lá para a saída do Jackson. Mais um gol, portanto, nesta rodada. Sport 1, Coritiba 0. Vamos ver daqui a pouquinho o gol com a narração do Luiz Carlos Júnior, lá na Ilha do Retiro. O Sport que também faz tempo que não vence no Campeonato Brasileiro. A exemplo do Grêmio. E é um gol que vai tirando a invencibilidade do Marcos Araújo, que desde que assumiu o Coritiba não perdeu. Olha o presente aí para o Macedo. Claro, foi falta ali favorecendo a equipe do Grêmio. Alex fez 1-0, Evair de pênalti 2-0, Alex 3-0, Júnior 4-0 e o Zé Maria fez o quinto do Palmeiras. Aí o Ronaldinho, capitão. Trabalha ali com o Ronaldinho. Macedo estava pedindo lá na frente. Lá de trás apareceu para tirar o zagueiro do Palmeiras. O Paulo Nunes acredita, mas não vai dar não. Vamos ver o gol do Sport lá na ilha com o Luiz Carlos Júnior. Pênalti para o Sport Recife. Você viu a festa aí dos jogadores reservas ali com o Leonardo cobrando o pênalti. Sport 1, Coritiba 0. 10ª festa por gols do Sport, né? Um número muito baixo de gols marcados pela equipe de Pernambuco. Aqui a goleada, Palmeiras 5-0, 32, já 33 do segundo tempo. E mais 2 gols na rodada, Jota. O Guarani faz 1-0 no Cruzeiro no Mineirão e o Corinthians 1-0 no Santos na Vila. Aí, portanto, mais 2 gols nesta rodada de meio de semana. Formação do Carlos Lima, Corinthians 1-0, Guarani 1-0 lá em Belo Horizonte. Guarani que perdeu pontos importantes contra o Botafogo na última. Caiu ali o Zinho, falta do Ijair.
Veja outra vez aí o lance, a falta marcada pelo árbitro Wilson de Souza Mendonça, favorecendo o time do Palmeiras. O Grêmio que no ano passado ficou na 8ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi o 5º colocado no Brasileirão 98. O Palmeiras foi eliminado pelo Cruzeiro numa série de 3 jogos. O Palmeiras venceu apenas um. O segundo deles aqui no Palestra 2-1. Perdeu o primeiro no Mineirão por 2-1 e o terceiro aqui mesmo no Palestra Itália por 3-2. Aí o Rogério que ganhou aquela dividida ali com o Ronaldinho. Ronaldinho que chegou, não foi para dividir, tá? Chegou, mas não chegou, né? Trabalhando por ali o Galeano. 5 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. Agora fica uma pergunta, né, Carlos Lima? O Palmeiras se classificando, se conseguir a classificação, é claro. Essa fase termina dia 10 de novembro. O Palmeiras tem toda a preparação para o jogo lá de Tóquio. Diretoria, o técnico Luiz Felipe, já está tudo definido. Como é que o Palmeiras vai fazer para administrar isso aí, se acontecer, Lima? O Palmeiras ele tem como objetivo principal chegar entre os 8. E aí o Palmeiras entende que é um problema da CBF remanejar as datas, porque a programação do Palmeiras já está definida para a viagem ao Japão. E o Palmeiras vai com muita antecedência, devendo inclusive realizar pelo menos uma partida amistosa antes do jogo decisivo do dia 30 contra o Manchester United. Quer dizer, o Palmeiras está fazendo a sua parte, está se classificando. Agora cabe à CBF resolver esse problema, né? Porque no ano passado o Vasco, que disputava o título mundial, não se classificou entre os 8. Lá no Mineirão, o Guarani faz 2-0 no Cruzeiro. Guarani 2, Cruzeiro 0, segundo tempo lá no Mineirão. Mas aí o problema também realmente fica com a CBF, porque o Vasco teve problemas também durante a Libertadores no ano passado, foram remanejadas algumas datas. Depois o Cruzeiro em 97, idem, enfim, o Palmeiras vai representar o Brasil, tem que dar um jeito para ele. Fabinho chegava ali pelo meio, a bola ficou para o goleiro Marcos. Guarani vai ganhando do Cruzeiro, tem 23 pontos, está na 9ª colocação, pularia então para 26 pontos, ficaria ao lado do Palmeiras com 26 pontos. O time de Campinas, o Guarani. Vai saindo por ali o Zinho. O Vacilante vai conferindo aí 36 minutos desse segundo tempo, 5-0 para o Palmeiras. O Carlos Lima já dizia que em 97 o Palmeiras fez 5-1 no Grêmio, aqui mesmo no Parque Antártico. 4-1. Foi pela Libertadores em 95. Perfeito. Pela Libertadores em 95. Eu estava me lembrando exatamente desse placar de 5-1, mas então pela Libertadores há 4 anos. Só um detalhe em relação a Palmeiras e Guarani, Jota, embora os dois estejam indo para 26, o Guarani tem um jogo a mais. Olha o Macedo, foi tirado da jogada pelo Thiago. Você acompanhou, falta em cima do Macedo. Usou os braços ali o Thiago para fazer a falta no Macedo. Está chegando o Itaqui. Olha o Itaqui. Recebeu, levantou, tira Marcos. Bola pro Zinho. Jackson. Toca na frente pro Paulo Nunes. Ele e o Djair. Disparou Paulo Nunes. Djair com ele. Aí ele bateu fraco, desequilibrado. Facilitou pro Danley. O Djair atrapalhou como devia, até puxou pela camisa ali. Você viu no detalhe, o assinante viu ele puxando o Paulo Nunes pela camisa. Paulo Nunes, sabendo disso, poderia ter dado 2 passos a mais, caído na área, provavelmente ia cavar mais um pênalti. E esse provavelmente existiria, seria realmente um lance faltoso do jogador do Grêmio, e ele poderia ter cavado aí o lance do 6º gol do Palmeiras. Preferiu bater direto, não foi a dele, estava desequilibrado, bateu errado, facilitou até para o Danley. Chay. Tá aí o novo capitão do time. Com a saída do Goiano, o Chay passou a ser o capitão. Roger. Ronaldinho tocou pro Roger. Chegou por baixo. Palmeiras vai tentando lá pela direita, está marcada mais uma falta, 38 agora. Lá perto do José Pedro Vanderlei da Silva, que é o assistente número 2 do
Wilson de Souza Mendonça. Não deu falta não, lateral lá. Vai chegando o Galeano. Rolou a bola pro Zinho. Desarmado ali o Zinho. Macedo. Aí do Macedo. Tocou na esquerda para a chegada do Fabinho. Bola metida aqui na direita. Vai chegando Itaqui. O Macedo está por ali. Olha o Macedo recebendo. Itaqui pode ajudar ali. Ajudando. Palmeiras 5-0. Vasco da Gama 1, Gama 1. Guarani vai ganhando do Cruzeiro 2-0. Sport vai ganhando do Curitiba 1-0. Agora o Aguinaldo ajeitou com o braço ali. Todo mundo viu. Corinthians vai ganhando do Santos 1-0. São os resultados desta rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Atlético Paranaense e São Paulo lá em Curitiba. Veja o lance aí, ó. Palmeiras sai tranquilamente lá de trás. Vai ganhando, vai goleando. 5-0, vai para a sua 7ª vitória no campeonato. E o Grêmio vai conhecendo a sua 7ª derrota no Campeonato Brasileiro. Aí a bola sai. Agradeço para a equipe do Grêmio. Hoje estariam rebaixados Botafogo de Ribeirão Preto, Juventude, Paraná e Botafogo do Rio. Nós temos aí pela frente mais 5 ou 6 rodadas. A situação mais crítica é a do Juventude, né? Está lá embaixo. Mas o Botafogo de Ribeirão também. Botafogo do Rio vai se recuperando. O Paraná ainda não esboçou nenhuma reação. É a briga lá embaixo, para fugir. Tá impedido, tá impedido. Impedimento lá do Edmilson. O Cruzeiro diminui lá em Belo Horizonte. 2 para o Guarani, 1 para o Cruzeiro. Aqui 5-0 para o Palmeiras. Bola metida na direita. Muito na frente para o Itaqui. Reposição para o time do Palmeiras. 41, vamos para o final do jogo aqui. Se atrapalhou ali o Zinho, chegou Macedo. Toca lá dentro para o Ronaldinho. Roque Júnior, falta do Roque Júnior. Roque Júnior já tinha ficado no lance. Aí matou o lance, fez a falta, olha aí, ó. Por isso mesmo merecia um cartão amarelo. Preocupação do goleiro Marcos. Lá em Recife, o Sport vai ganhando do Curitiba 1-0. Guarani vai ganhando do Cruzeiro 2-1. Corinthians vai ganhando do Santos 1-0. Vasco e Gama 1-1. Já arrumou uma barreira lá o goleiro Marcos. Praticamente ali em cima da marca do pênalti. Ronaldinho está querendo bater. Direto para fora. Confirmando então, Jota, a sequência de jogos do Palmeiras no campeonato. Faltam 5 partidas. Sábado agora o Vasco em São Januário. Dia 20 o Flamengo no Maracanã. Dia 24 o Guarani aqui no Palestra. Dia 27 o Coritiba lá no Couto Pereira. Dia 6 de novembro o Botafogo aqui. E no dia 10 de novembro o Internacional lá em Porto Alegre. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Época, o prazer de ler. Tá saindo um cartão amarelo lá pro jogador do Palmeiras. É o Jackson, né? Jackson. Aí, portanto, o Jackson recebendo o cartão amarelo. Vasco da Gama vira, faz 2-1 no Gama, lá no Rio de Janeiro. Primeiro tempo lá, o Vasco tomou o primeiro gol, 1-0 o Gama, e aí virou, 2-1. Chegada do Roger. Aqui 5 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. Lá atrás o Shaik. Vai tocar essa bola buscando alguém lá na frente. Está impedido. Está marcado impedimento lá do Aguinaldo. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Zaz. Entre na internet com o Zaz e faça a sua revolução pessoal.
Aí o Jackson que tomou cartão amarelo. Foi o primeiro cartão para o time do Palmeiras. Aliás, o Grêmio também só tomou um, né? Aquele do Chay. E tá aqui. Vamos chegando ao final do jogo aqui pelo Brasileirão 99. O Palmeiras vai goleando o Grêmio 5-0. Aí o Roque Júnior. Marcos. Ronaldinho. Daniel, a gente poderia definir esta goleada aqui. Vamos ver o Palmeiras, porque o Jackson está chegando. Tocou para o Edmilson. Chegou, saiu da marcação. Edmilson, 6 para o Palmeiras. 0 para o Grêmio, numa saída rápida do time do Palmeiras. E o Edmilson faz o 6º gol do Palmeiras. Você perguntando sobre uma definição dessa goleada, é claro que é surpreendente por se tratar de um Palmeiras e Grêmio, mas diante das circunstâncias, o Grêmio